Olá, bom dia. Então hoje vamos receber o qualificadíssimo e muito simpático Lucas Berlanza. Olá, Thaís. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Marcela, Cristina. Então hoje a gente vai receber aqui o qualificadíssimo e muito simpático Lucas Berlanza. Vamos falar do novo livro dele. Lucas, se você puder pedir para... Isso, pronto. Eu já te autorizo aqui. Bom dia, Michel. Bom dia, Thaís. Bom dia, Kainá. Eu já autorizei aqui. Vamos ver. Ele tem um delayzinho, mas já deve estar entrando. Olá, Lucas. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. O som aí, você me ouve bem, Lucas? Hoje não achei meu fone aqui para não atrasar. Entrei sem fone aqui. Tá bom o som? Não, estou te ouvindo bem, estou te ouvindo Sim. bem. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está entrando e para quem vier a assistir depois a esse vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Maravilha, Lucas. Então, o Lucas estará hoje conosco. Muitos aqui já devem conhecer de algum documentário da Brasil Paralelo, mas o Lucas é formado em jornalismo, atualmente presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal e autor de inúmeros livros. E hoje a gente vai falar de um deles, que é esse livro aqui, né? O papel do Estado segundo os diversos liberalismos. Então, bom, inicialmente, Lucas, assim, parabéns pela obra, tá? Um livro maravilhoso. Eu acho que ele fecha um gap de um tema super importante mesmo, da luta, né? Do cara que fala que o Hayek era socialista, enfim, esse tipo de maluquice. Alguém tinha que esclarecer isso daí. E o livro, assim, eu indico muito, tá? Quem tiver acesso, compra, adquira, leia. O livro entrega muito mais do que promete, inclusive. É um apanhado histórico maravilhoso. Eu acho que entra aí um pouco na tradição de outros autores liberais, né? O Melchior, o Paim, que sempre fizeram essa abordagem do liberalismo de uma forma histórica. Já temos aí alguém habilitado a atualizar o livro do Paim agora, o liberalismo brasileiro, né? Imagina. Então, Lucas, primeiro, assim, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado por ter aceitado o convite para estar essa hora aqui Eu que conosco. agradeço. Parabéns pelo livro. E acho que pode começar falando um pouquinho de você, Lucas. Eu sempre, assim, eu conheço você dos documentários, né? Então, assim, um pouco como é que foi sua trajetória intelectual, como é que você se interessou pelo liberalismo, se sempre teve interessado, se interessou depois, como é que você conheceu o Instituto. Conta aí um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, eu sempre fui interessado em qualquer alternativa que pudesse confrontar a ideologia de esquerda. Desde a infância eu era reticente ao que se apresentava em tintas coloridas e embelezadas como sendo a promessa do paraíso na Terra, mas foi ali por volta do final do ensino fundamental, começo do ensino médio, que eu comecei a descobrir a existência de uma alternativa organizada intelectualmente. Eu era muito mais reativo do que aderente a adepto de alguma posição objetiva. Eu fui conhecer literatura liberal pela internet, em parte pelo site dos institutos, o Instituto Mises, o próprio Instituto Liberal, em parte por indicações do antigo site Sapiência, se não me engano esse era o nome, do falecido Olavo de Carvalho, que indicava algumas literaturas. Eu sempre reconheço a ele esse papel de apresentar uma literatura poucas vezes disseminada, poucas vezes apresentada nas esferas tradicionais de indicação didática e bibliográfica, e eu fui um dos que foram beneficiados por essas indicações. A partir daí, eu me interessei particularmente, desde o começo, pela figura de Carlos Lacerda, porque eu percebi que todas as ideias que eu rejeitava, de alguma maneira, ele era a figura que no Brasil, no período republicano, na metade do século XX, havia combatido o comunismo, o varguismo, tudo o que eu achava estranho, aberrante, o Lacerda dava um jeito de estar contra. Então eu falei, bom, algum valor esse sujeito deve ter. Comecei a estudá-lo, ler sobre ele, a princípio de maneira inteiramente despropositada, sem nenhum objetivo maior de trabalhar em cima daquilo, até que, já cursando a faculdade de jornalismo, na UFRJ, na Praia Vermelha,
a igreja Foucaultiana, como eu costumo chamar, eu terminei uma disciplina de História do Jornalismo, de História da Imprensa, escrevendo um artigo sobre Lacerda e a sua visão acerca da imprensa. A minha professora nessa disciplina era mais aberta à expressão de ideias diferentes. Ela acolheu satisfatoriamente o trabalho, não poderia fazer o mesmo na maior parte das outras disciplinas da faculdade, que eu costumo dizer também que é muito mais uma formação, uma graduação em paciência do que outra coisa, você cursar jornalismo na UFRJ. E aí, em 2014, no penúltimo ano da faculdade, haveria um congresso de História da Imprensa na própria UFRJ, seria a sede, o congresso reunia outras universidades, mas a sede seria lá, e essa minha professora teve a ideia ingênua de sugerir que eu publicasse o meu artigo de conclusão da disciplina sobre Lacerda. Aliás, a minha monografia também foi sobre a visão jornalística do Carlos Lacerda. Eu tomei cuidado para montar a minha banca examinadora. Ela sugeriu que eu publicasse esse artigo no Congresso. Ousei fazer a tentativa e o artigo naturalmente foi rejeitado. Depois eu fui descobrir, era o ano do centenário dele, e além de ser um político de extrema relevância, foi um jornalista de extrema relevância. Então, qualquer pessoa ingênua pensaria que num congresso de História da Imprensa, no ano do centenário desse personagem, haveria alguém que desejaria que ele fosse abordado. No entanto, eu fui perceber depois, não me deram justificativa nenhuma para a recusa do artigo, eu fui perceber depois que tinha matéria lá sendo publicada sobre personagens de histórias em quadrinhos norte-americanas, o Super-Homem, o Homem-Aranha estavam lá, nada contra a revista em quadrinhos, mas o Lacerda, no ano do seu centenário, não ser abordado é brincadeira, para usar uma expressão mais cortês. Então, eu tentando publicar o texto, consegui o Instituto Liberal. O Instituto Liberal publicou esse texto dividido em partes, e aí me animei em tentar construir um espaço dentro do Instituto, virei colunista, comecei a escrever toda semana, às vezes eu escrevia 3 artigos na semana para o Instituto Liberal na época. Eu encontrei meu lugar, aqui tenho pessoas que pensam como eu, vou começar a usar esse espaço para falar e tentar oferecer alguma reflexão aí para as pessoas. Virei colunista regular, 2015 funcionário, 2016 eu participei da fundação do Boletim da Liberdade, fiz outras atuações profissionais nesse meio tempo, até que no final de 2018 eu já tinha lançado o meu primeiro livro, em 2017, a primeira versão do Guia Bibliográfico da Nova Direita. Eu fui convidado para ser presidente do Instituto, posição em que estou até agora. Nesse meio tempo, viajei o Brasil fazendo palestras, lancei 3 cursos sobre liberalismo, publiquei artigos, além do Instituto Liberal, em alguns veículos jornalísticos, Gazeta do Povo, Revista Oeste, e lancei mais vários livros, esse aí sendo o mais recente, O Papel do Estado segundo os diversos liberalismos. Sensacional. Então, assim, pô, é muito rico, realmente, assim, às vezes falta para a gente o pessoal que faz essa, vamos dizer, essa abordagem, essa exposição mais qualificada, mais serena, né, que você consegue fazer na bibliografia, no livro. Então, muito bacana. E conta um pouquinho para a gente desse livro específico, como que ele surgiu. Você até aborda isso no livro, né? Se puder adiantar aqui para nós, fazer como é que é o nome disso aí? O spoiler, né? O spoiler do livro. Conta aí pra gente um pouco como é que ele surgiu, como é que foi a concepção dele, e, enfim, como é que foi a redação da obra, né? Então, primeiro, agradecer a gentileza das suas palavras. Todos os meus livros, de alguma maneira, nascem da percepção de um problema, de uma lacuna que eu entendo que precisa ser preenchida. Então, eu me atrevo à ousadia de tentar preencher essa lacuna. Nesse caso, não foi diferente. Observando, não tanto os detratores do liberalismo, porque desses a gente não espera nada, e a gente sabe o que eles vão dizer, sabe o que eles vão alegar, embora de alguma maneira eu também enderece respostas a algumas das suas críticas no livro, quando, por exemplo, eles acusam o liberalismo de ser uma ideologia antissocial. Era uma acusação bastante comum entre os detratores do liberalismo, acusar o liberalismo de ser inimigo dos elos da sociedade, de ser antifraterno, de desejar que o pobre morra de fome, de cruzar os braços para a miséria, desprezar a miséria. Então isso
de certa maneira, o livro também ele acaba respondendo, mas muito mais o estopim para que eu me preocupasse com a necessidade de elaborar esse trabalho se deve aos próprios liberais e libertários. Porque eu vejo que no nosso movimento, a partir ali da crise do ciclo, do primeiro ciclo, lamentavelmente hoje a gente pode dizer isso, né? Do primeiro ciclo lulopetista, quando Dilma Rousseff, principalmente, fez tudo o que podia para colocar esse país no buraco e começou a despertar um questionamento, uma reação questionadora a esse estado de coisas, que a gente brincando, gracejando, costuma dizer que ninguém fez tanto pelo liberalismo no Brasil quanto a Dilma, por ela ter chegado a esse ponto. Naquele momento, numa confluência das indicações do Olavo de Carvalho e da disseminação do material desses sites de institutos, de think tanks, entre elas a mais antiga em atuação, o próprio Instituto Liberal, surgiu um fenômeno que foi alcunhado, isso não foi uma denominação que eu criei de maneira nenhuma, eu apenas tomei do ambiente, foi alcunhado de nova direita, é apenas uma designação de um marco temporal, de uma reação a um estado de coisas em que essas ideias foram apresentadas de maneira mais ativa e mais intensa, sobretudo através das redes sociais, surgiu um movimento que voltou as suas atenções para uma bibliografia liberal, conservadora. A qualidade com que essa bibliografia foi absorvida e foi exposta pelos ativistas e divulgadores dessas ideias é uma outra questão. Mas esse movimento ele surgiu e, precisamente porque nem sempre essa apropriação do conteúdo da bibliografia é tão rica ou tão coerente quanto deveria ser, muitas reduções se disseminaram. De um lado, eu percebi que algumas forças mais, por assim dizer, radicais, no sentido do privatismo, de defender o Estado mínimo no sentido de mínimo mesmo, porque essa palavra Estado mínimo, essa expressão Estado mínimo, ela é polissêmica. Alberto Campos dizia defender o Estado mínimo, por exemplo, mas o Estado mínimo dele era muito maior do que, por exemplo, o que Robert Nozick, na sua fase dita minarquista, porque ele mudou de ideia depois, no livro eu falo disso, defendia. Ou do que o Mises defendia, por exemplo. Então, eu prefiro usar a expressão Estado mínimo num sentido mais específico do Estado que tem o mínimo de atribuições necessárias para ele ser chamado de Estado. O que significa dizer que ele atua na segurança e na justiça. Os liberais mais radicais no sentido do privatismo seriam os que defendem que o Estado se restrinja exclusivamente a essas duas atribuições. No caso do libertarianismo rothbardiano, ele já chega ao ponto de dizer que o Estado deveria desaparecer. É uma derivação da tradição individualista liberal que a gente pode até discutir se ainda estaria dentro do escopo do liberalismo. Então, de um lado, tem esse radicalismo objetivista, minarquista, que defende que o Estado só pode se ater a essas duas atribuições e que qualquer um que discorde disso, que acha que o Estado tem alguma função adicional, é um socialista. Esse tipo de retórica ganhou algum corpo. Eu, de maneira nenhuma, eu tomo esse cuidado no livro, eu tenho a pretensão de afastar essa vertente do movimento liberal, ela faz parte do movimento liberal, mas ela não pode se arrogar esse privilégio, esse monopólio do significado da tradição liberal. Isso precisa ser consertado, porque eu percebo que nunca esse discurso vai conquistar todo mundo. Você tem que ter as diversas vertentes do liberalismo sendo ofertadas no mercado de ideias para que segmentos diferentes se afeiçoem a esta ou aquela vertente, e assim a gente empurra a famosa janela de Overton na direção que a gente quer. Então não adianta ficar apenas batendo na tecla dessa vertente mais radical. Por outro lado, existe também o que eu chamo no livro de Igreja dos Liberais do Bem, que é uma turma, eu posso dar nome aos bois aqui, citar o Pedro Doria, por exemplo, que são pessoas que acham que o Stuart Mill é o único liberal que existiu no mundo, e que só o chamado liberalismo social é que seria um liberalismo verdadeiro ou um liberalismo digno do nome. Como eu acho que tanto uma visão extremada quanto a outra do conceito de liberalismo, que excluem todo o restante da tradição liberal do liberalismo, tratam-se essas duas visões de atrevimentos e ousadias que não deveriam ser perpetradas, eu
resolvi que alguém precisava fazer uma apresentação didática, o máximo possível, como eu sempre faço nos meus livros, de exposição das fontes primárias, das citações dos autores, do que eles efetivamente disseram, dessa pluralidade das vertentes liberais, para mostrar especificamente no tocante ao papel do Estado, que é o cerne dessas divergências e dessas reduções, dessas generalizações, mostrar o que há de comum entre todas essas vertentes e em que medida, e nós percebemos no livro que é uma medida bem elevada, em que medida essas vertentes divergem acerca desse papel do Estado. É um livro que contém também, sobretudo no capítulo final sobre o liberalismo brasileiro, mas em outras passagens, eu até tomando cuidado de ressalvar isso, como no capítulo sobre o liberalismo social tem uma conclusão reflexiva, eu coloco a minha opinião em algumas partes do livro. Todos os meus livros têm um pouco da minha posição, da minha percepção pessoal do assunto que está sendo abordado. Eu não acredito muito nessa história de neutralidade, de isenção, objetividade absoluta. Isso aí, para mim, é uma mitologia. Mas esse livro, provavelmente, de todos que eu escrevi até hoje, é o em que o Lucas Berlanza tenta colocar menos a sua cara e dar mais holofotes para os autores. Porque realmente cada um deles tem uma opinião diferente do outro. Então eu tento ser bem, apresentar mesmo, ser bem expositivo do que cada vertente sustenta, para deixar claro que todas elas são legítimas dentro do campo do liberalismo, que todas elas existem e precisam ser entendidas para que se compreenda na sua pluralidade a tradição liberal. Acho que o objetivo do livro é essencialmente esse. Maravilha, fantástico. Então, eu tenho várias perguntas para fazer sobre liberalismo em geral. Tem um ponto que você marcou ali, a ideia de que o liberalismo seria moralmente um pouco frio. Isso existe não só em correntes de esquerda, algumas correntes conservadoras também têm um pouco essa percepção. Isso eu acho que é um ponto que a gente pode trabalhar, mas assim, primeiro vamos tentar esgotar o livro aqui. Então, na conclusão, você expõe de modo muito didático ali. Eu queria que você abordasse para a gente qual foi a sua conclusão. Então, qual seria o escopo do Estado dentro do espectro liberal? Em que ponto que a gente sairia dessa tradição? E também, assim, depois coloca... Eu tive dificuldade de extrair a sua opinião aqui do livro. Coloca um pouquinho também, assim, qual que é a visão a que você é mais simpático. Bom, que bom que você teve dificuldade, que o objetivo era esse mesmo. Então, o objetivo foi atingido. Bom, em primeiro lugar, é sempre importante deixar claro, quando se trata de liberalismo, que desde o seu nascimento, o liberalismo não é uma contestação do Estado. O liberalismo não é inimigo do Estado. O liberalismo nasce justificando o Estado. Ele já aparece trazendo uma justificativa para o Estado, apenas enquadrando esse Estado, a partir dessa justificativa mesma, dentro de certos limites, em que ele se dedicaria a resguardar as prerrogativas do indivíduo, as prerrogativas fundamentais do indivíduo, que seriam a vida, a liberdade e a propriedade, a tríade central que todas as vertentes liberais estarão preocupadas. Mas dentro dessa designação, dessa diretriz geral, a gente tem como conclusão do livro que toda a tradição liberal poderia didaticamente, é claro, qualquer classificação muito simples, ela tem as suas limitações. Dentro de cada uma dessas macro-tradições, essas macro-correntes que eu listo na conclusão do livro, há inúmeras subdivisões, inúmeras vertentes distintas internamente, sobretudo na primeira dessas macro-categorias, mas eu classifico a visão liberal do Estado em três macro-correntes, em três macro-categorias. A primeira é a dos liberais que entendem que a função precípua do Estado é a manutenção da ordem social, resguardando essas prerrogativas, esses direitos fundamentais do indivíduo, sobretudo esses três pilares, a vida, a liberdade e a propriedade, mas até em consequência disso, e precisamente porque esta ordem está sendo mantida, ou se pretende que ela esteja sendo mantida, dentro de uma república, de uma comunidade política, reconhece-se que desde que geradas as leis, as regras que vão reger essas ações,
desde que geradas pelos cidadãos através de um sistema representativo que concebe legislações, concebe leis que são aplicadas universalmente a todos, sem privilégios, indistintamente, é possível ao Estado, é possível reconhecer ao Estado outras ações e outras atribuições que seriam, repito, justificadas pelo fato mesmo de que elas ajudariam na manutenção desta república. Por exemplo, você garantir um mínimo de acesso dos indivíduos que constituem essa comunidade política à saúde e à educação. Não necessariamente através de uma gestão direta do Estado desse serviço. Poderia ser a concessão indireta dos recursos à população mais pobre para que ela adquirisse o serviço privado nesses dois departamentos que ela desejasse. Mas reconhece-se que o Estado pode ter uma atuação em outras áreas que não exclusivamente aquilo que, de forma mais objetiva, nós associamos à segurança e à justiça. Também estaria associada a elas, porque entende-se que você combater a miséria, você combater o abismo absoluto, cognitivo, cultural, de acesso simbólico de uma camada miserável da população e todo o resto seria importante para garantir essa ordem, para qualificar essa ordem, mas são atribuições que fogem exclusivamente ali do julgamento e da polícia e das Forças Armadas. São liberais que defendem um Estado pequeno, mas não necessariamente um Estado mínimo. Seria um Estado, nessa acepção da expressão, como eu já disse, ela é polissêmica, que só faz realmente polícia, Forças Armadas e tribunal, julgamento. Garantia de contrato e tudo o que está relacionado a isso. Esse grupo, eu colocaria nesse grupo praticamente todos os liberais. Quase todo mundo, desde Locke, que também não defendia que o Estado se limitasse exclusivamente à segurança e justiça, não é verdade isso. Desde Locke até Hayek, Milton Friedman, todos os liberais, apesar de serem muito diferentes entre si, os que integram esse grupo, terem várias diferenças, várias distinções, pensam dessa forma. Uma segunda macrocategoria seria a categoria dos mais privatistas, que defendem que o Estado efetivamente só se ocupe da segurança e da justiça. Nessa categoria, a gente colocaria uma seleção limitada de liberais / libertários, que vai de Herbert Spencer até Mises, passando pela Ayn Rand, e num ponto extremo do raciocínio, a gente poderia incluir, embora tenha toda uma discussão, que eu também coloco no livro sem fazer a questão de pontificar uma resposta, mas também tem toda a questão dos anarcocapitalistas. Eles são liberais ou não? Uma vez que, por exemplo, em Hans Hermann Hoppe, a gente vai encontrar no Democracia o Deus que Falhou, ele dizendo que superou o liberalismo. Uma vez que você diz que supera uma corrente, você ainda faz parte dela, é uma questão que divide opiniões, mas a gente poderia, se a gente for colocar os anarcocapitalistas como liberais, a gente poderia incluí-los nessa segunda macrocategoria, que é o privatismo mais absoluto possível, restringindo efetivamente o papel do Estado apenas a isso. E uma terceira macrocategoria é o chamado liberalismo social, que admite uma atuação do Estado para além do Estado menor desejado pelo grupo principal, pelo grupo clássico do liberalismo. Eles vão admitir um pouco mais de legislações trabalhistas. Às vezes você vai ter um liberal social, por exemplo, aqueles britânicos da virada do século XIX para o começo do século XX. Na dúvida, quando você tem um monopólio natural, que é uma expressão que mesmo liberais da Escola de Chicago, por exemplo, reconhecem que existem monopólios naturais, os economistas liberais da Escola de Chicago tenderão a defender que o serviço seja privado e regulado pelo Estado. Um liberal social, às vezes, pode defender que sempre que possível haja concorrência, mas não necessariamente que as empresas todas sejam privadas. Ele pode defender uma atuação de uma empresa até estatal, uma agência estatal no determinado setor. E é um grupo também que tende a justificar as suas defesas fazendo uso de expressões como igualdade de oportunidades, justiça social, que é uma expressão que os liberais sociais usam bastante, os autodeclarados liberais sociais, que é um fenômeno que surgiu como consequência das pressões políticas dos trade unions, dos sindicatos, do operariado urbano,
uma vez que acontece o incremento da Revolução Industrial e deságua na urbanização, naquele cenário do começo do mundo fabril, do mundo pós-Revolução Industrial, em que você tem forças sociais entendendo, querendo mais participação política e entendendo que existem necessidades sociais prementes que o Estado deveria atender. Então você tem essas três macrocorrentes dentro do liberalismo, sendo que as duas últimas são minoritárias em comparação com a primeira, mas o problema que eu identifiquei para escrever o livro foi justamente que essas duas últimas, muitas vezes no Brasil, os seus proponentes, que não tem problema nenhum em serem seus proponentes, estejam dentro do debate, fazem parte do debate, mas os seus proponentes se consideram os únicos liberais e taxam todo o resto da tradição, que é a maioria, de qualquer outra coisa, seja socialista, seja fascista, quer que você queira colocar aí. Esse é o problema que eu quis enfrentar com o livro. Minha opinião pessoal, obviamente, eu estou dentro da primeira categoria. O Denis Xavier, que é um professor de filosofia, talvez você conheça, faz parte do Mises, que divulga muito o pensamento objetivista, ele chama de a turma do chá das 5. Os liberais do chá das 5, Hayek, Milton Friedman. Eu estou no chá das 5, eu gosto do chá das 5. Não tem nada a ver com o Reino Unido, não sou britânico, mas eu gosto do chá das 5. Eu estaria, por assim dizer, eu sou simpático às vertentes mais conservadoras do liberalismo, mas eu estaria, sob o ponto de vista do papel do Estado, oscilando pragmaticamente entre o Hayek, o Milton Friedman e os ordoliberais da Alemanha. Minha faixa é essa. Então, genericamente falando, eu estaria naquilo que o Denis chama de turma do chá das 5. Perfeito. E assim, esse problema eu identifiquei também. Eu lembro quando comecei a me interessar mais por liberalismo, e isso foi... Eu era uma pessoa com um perfil mais conservador, e eu tinha um pouco aquele preconceito típico dos conservadores, que achavam que o liberalismo era, sei lá, antirreligioso, anti-valores, enfim, a gente pode tratar um pouquinho disso daí. E ali, naquele período que você mencionou, né, 2015, ali comecei a me interessar mais, principalmente por influência do Bruno Garchag e por exemplo, de autores como Bombavé. E, enfim, daí comecei a estudar. Eu fiz na época um mestrado lá organizado pelo Jean Turco, né, sobre liberalismo, foi bem bacana. E assim, em breve comecei a deparar com esse tipo de maluquice assim, de garotos, rapazes lá da universidade, pessoal, assim, com uma abordagem literária muito, muito pequena, né? E o cara pega umas 2, 3 ideias, assim, e o Hayek vira socialista, todo mundo era socialista, entendeu? Mas isso aí até pessoas eruditas com alguma sofisticação intelectual acabam recorrendo a esse tipo de ataque. O Roupa, por exemplo, chama o Hayek de social-democrata, né? Sendo que o Hayek nunca teve qualquer vinculação com a tradição social-democrata. A palavra a expressão social-democracia, ela é usada também muito gratuitamente pelas pessoas, às vezes, no debate público. Todo mundo que não segue a minha linha é um social-democrata, ou um socialista fabiano, que é também uma variante da social-democracia no Reino Unido. O próprio Mises, né, teve um encontro lá da Mont Pelerin Society que ele falou, vocês são todos um bando de socialistas. Que ele falou para os colegas todos liberais, enfim. E uma coisa que ele mesmo não pensava. É mais um desabafo descontraído ali, um ataque no calor do momento, do que parte do pensamento dele próprio. Porque se a gente for ler a ação humana, por exemplo, Mises faz uma diferença clara entre intervencionismo e socialismo. Ele critica ambos, mas ele distingue. Eu também abordo isso no meu livro. Há uma distinção clara. Então, quando alguns dos nossos amigos anarcocapitalistas falam que toda a defesa do Estado é uma gradação do socialismo, o Mises não usaria essa terminologia. Ele não diria isso. Ele diria que são graduações de intervencionismo. Socialismo é uma coisa específica, é uma tradição, uma linha de pensamento específica. Ele diria que são gradações de intervencionismo. Se você usar a expressão intervencionismo, aguarda uma certa coerência com o pensamento misesiano. Mas socialismo nem tanto. Basta ler a ação humana que isso fica claro. Perfeito. E agora diz uma coisa, no seu livro você abre um pouco, você começa com Locke, né? E você, digamos, a tradição liberal ali, propriamente dita, você teria pré-liberais, pelo que eu entendi, né? Alguns antecedentes importantes,
mas você começa a tradição liberal com Locke. E daí eu te pergunto por que essa opção, e até justificaria a minha pergunta, só deixa eu... Eu estava lendo esse livro, não sei se você já leu, The Lost History of Liberalism, que é de uma mulher chamada Helena Rosenblatt. Está na minha lista. Hã? Está na minha lista. Está na minha lista. Legal. Esse livro é muito bom, tá? Muito bom, fantástico. Ele faz uma abordagem semelhante à sua, histórica, e ele vai fazendo a trajetória do termo, né? Liberal, enfim. Enfim, ela vai dizer que o liberalismo ela vai colocar no pós-Revolução Francesa ali com o Benjamin Constant e a Madame Steele. Ela vai dizer que antes, por exemplo, Locke nunca se disse liberal, né? O termo não existia esse rótulo. E como, no entanto, como antecedentes, ela vai lá na Roma Antiga, por exemplo, com Cícero, né? Que várias pessoas mencionam, assim, relativamente comum. E daí eu pergunto assim, por que você escolheu o Locke? O que você acha que há de diferente? O que vira a página com o Locke que você acha que é ali que começa a tradição liberal? Vamos lá. Toda ideia ela tem antecedência, ela não nasce do nada. O liberalismo, tal como nós o entendemos modernamente, é resultado de um longo processo de desenvolvimento que perpassa toda a construção do individualismo ocidental e deita raízes na antiguidade clássica. Então, se a gente se escusar da necessidade de estabelecer uma convenção para estabelecer... Quando essas ideias começam a ganhar conformação mais moderna, mais acabada, para usar uma expressão talvez infeliz, que elas viriam a atingir, se a gente se escusar disso, a gente pode remontar até Cícero, até a República Romana, até a democracia ateniense, para falar de ideias de liberdade, de não escravidão, não servidão, né, do homem, a participação do homem na comunidade política. A gente pode remontar a um passado bem mais distante. Agora, eu acho que seria um anacrônico exigir dos antigos e dos medievais o entendimento de indivíduo e de esfera privada que modernamente nós desenvolvemos. Isso é uma criação, um desenvolvimento mais moderno. Da maneira como ele é entendido hoje, essa esfera do subjetivo, do exercício do privado, isso não era tão forte, tão enraizado, bem como a divisão de poderes, tal como é entendida no sentido político, no liberalismo moderno, não era dessa forma no passado. Principalmente ali a divisão entre executivo e judiciário, era uma coisa mais confusa. Enfim, e até, por exemplo, na República Romana, na democracia ateniense não era assim. Você tinha a praça pública, todo mundo participando e votando, cada um tinha o seu voto. Todo mundo, naturalmente, aqueles que tinham condições legais de serem partícipes do processo da eclésia, né? E não era todo mundo. Era uma parte da sociedade, o masculina, e uma certa elite que se reunia ali e votava. Na República Romana já nem era um voto individual, era um voto por clãs. Quer dizer, você tinha clãs, cada um tinha um peso, uma relevância diferente, e o voto do clã carregava o voto de todas as pessoas que faziam parte do clã, do grupo. Então, muito diferente do que vai passar a existir quando, na modernidade, a partir de um discurso robesiano, você tem a justificativa contratualista do Estado, que o que ela faz, basicamente, é construir uma alegoria que dissolve o Estado, a comunidade política, nas suas unidades componíveis menores, que são os indivíduos, e estabelece, mais uma vez, uma alegoria de que essas unidades, esses indivíduos, pactuam a existência daquela comunidade sob o influxo da necessidade de estabelecer as tais regras universalmente aplicáveis, indistintamente, sem privilégios a todos, respeitando-lhes as prerrogativas. O contratualismo, repito, é uma alegoria. Nunca aconteceu, os críticos dele sempre levantam essa alegação, e é verdade, ele é uma alegoria, ele é uma narrativa, ele é um discurso. Eu, particularmente, até prefiro, para justificar a comunidade política, a argumentação clássica aristotélica. O homem é um animal político. Até na natureza você encontra, nas tribos animais, chefes. Então, eu até prefiro essa argumentação aristotélica, mas a justificativa contratualista precisou aparecer para reforçar essa dimensão do indivíduo, que vai gerar todas essas consequências político-institucionais que o liberalismo encarna e materializa,
sobretudo a partir da prevalência dos Whigs no Reino Unido e da Revolução Gloriosa, que Locke vai justificar. Em sendo o filósofo que é levantado para justificar essa revolução e justificar o enraizamento das instituições que derivam desse raciocínio, é que eu entendo que o Locke mereça efetivamente ser considerado esse marco, essa convenção inaugural do liberalismo, coisa que naturalmente não inventei, é uma convenção que é levada a sério desde o século XX, considera-se em Locke haver um marco inaugural ali da tradição liberal moderna, mas é pura verdade o que você acabou de dizer, que ele não se dizia liberal, assim como Adam Smith não se dizia liberal, todos os autores ali dos séculos XVII e XVIII não se diziam liberais no sentido político, porque esse uso vai aparecer apenas no século XIX, em 1812, na Espanha, com os liberais espanhóis que implantam a chamada Constituição de Cádiz. Então, efêmera, de duração efêmera, mas eles são os primeiros a se identificarem politicamente como agentes em nome de uma causa, que é a causa do liberalismo, sendo, durante o século XIX, a principal agenda teórico-prática dos liberais enquanto movimento, a implantação de um sistema representativo e a implantação de um Estado de Direito baseado em uma Constituição. Isso só acontece, efetivamente, essa autoconsciência como movimento, ela se dá no século XIX. Por isso que você não vai encontrar essa autoconsciência antes em nenhum desses autores que, no entanto, partindo de uma perspectiva atual e olhando para o passado, eles claramente estabeleceram as balizas do que leva a esse movimento a se perceber como autoconsciente. Com base nessa percepção, boa parte dos autores, existe esse debate realmente, tem autores que preferem, Edmund Fawcett é um deles, que pensa como a autora desse livro que você citou aí, que você não deveria chamar de liberais antes do século XIX, mas a maior parte dos autores entende que é tão clara e cristalina a participação desses personagens, desses autores anteriores, na construção, na fundamentação do que vem a ser essa visão liberal, e que encerne a valorização do legislativo como soberano, a valorização desses pilares do indivíduo, a vida, a liberdade e a propriedade, já estavam nesses autores iluministas pré-século XIX, entendem que isso se expressa com tal clareza que não é errado, é adequado, é pertinente você enquadrá-los nessa tradição. Mas, de fato, é um enquadramento que se dá a posteriori, olhando para o passado. A gente deve chamar um fenômeno pelo nome que ele passa a receber apenas a partir do momento em que ele recebe o nome, com que nós o conhecemos, ou identificando que esse fenômeno de muitas maneiras existia antes, a gente pode chamar pelo nome essa fase anterior do fenômeno. É um debate. Né? Eu prefiro, por entender que tudo está encadeado, tudo faz sentido uma coisa ligada à outra, eu prefiro usar a palavra liberal para me referir a eles, mas nós poderíamos fazer como Melchior, que chamava de proto-liberalismo, o whiguismo que Locke encarnava. É uma questão de opção semântica, eu diria. Eu acho que não chega a ser uma divergência filosófica. Às vezes a gente se pega uma questão de palavras e faz disso uma escola. Uhum. E usa isso para condenar os outros, ou anatematizar os outros. Eu acho que é uma questão essencialmente semântica, não necessariamente uma discordância fundamental. Perfeito. Então, o liberalismo para você, claro, não para você, né, mas pelo que você conclui dos seus estudos, ele está essencialmente, intrinsecamente ligado às explicações contratualistas do Estado. É onde ele nasce. Ele nasce a partir desse exercício intelectual do contratualismo. Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante e queria explorar um pouquinho melhor, que é essa questão de um liberalismo ibérico. Então, assim, o debate do liberalismo, em alguma medida do conservadorismo também, eles foram um pouco fagocitados pela tradição de língua inglesa, em larga medida, né? E assim, eu acho isso razoavelmente normal, os países, e daí aqui até ouvi sua opinião, né? Eu estava discutindo isso com outro cara que veio aqui no canal outro dia, porque os países de língua inglesa e até as colônias inglesas, vamos colocar assim, ou ex-colônias, né? Elas tiveram um sucesso muito grande, se a gente pegar, sei lá, no leste asiático, né? Então, os países que foram colônias
inglesas tiveram muito mais sucesso do que as colônias, sei lá, como Filipinas, né? Então, sei lá, Singapura é muito mais desenvolvido do que Filipinas. Na América, a América do Norte é mais desenvolvida do que a América Espanhola e Portuguesa, enfim. Isso aí, eu acho que isso aí gerou uma espécie de, caramba, tá ali o paradigma do desenvolvimento, do sucesso, e isso gerou uma espécie de fagocitose, porque todo mundo falou, não, o que é o liberalismo? Vamos olhar para o liberalismo inglês, porque é o que mais deu certo. O conservadorismo, vamos olhar para o conservadorismo inglês, porque é o que mais deu certo. Eu não sei se você concorda com essa leitura, uma leitura mais de fato, um debate mais de fato. Esse garoto que eu discuti, ele dizia, não, o conservadorismo ibérico é sensacional, é que depois ele próprio se abandonou por razões de contingência histórica, enfim. Mas, assim, tirando isso, existe um liberalismo ibérico, porque a gente liga muito o mundo ibérico a um pouco assim, um pouco mais monárquico ali, mais tolerante com o absolutismo monárquico, talvez, e também mais, no ponto de vista econômico, mais intervencionista, mais burocrático, menos empreendedorismo, menos, enfim, menos liberalismo econômico. Então, assim, existe um liberalismo ibérico e como é que você julga o sucesso dele, enfim? Bem, os centros de formação do liberalismo, do ponto de vista teórico, estão concentrados efetivamente no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é talvez desses centros formadores o que mais deficientemente absorveu a própria tradição liberal, apesar de depois da Segunda Guerra eles melhoraram nesse aspecto, mas antes a trajetória deles é de ênfase no nacionalismo militarizado, nacionalismo prussiano, o próprio nazismo, e a França, que para o Brasil é essencial, e nem tudo que vem da França é negativo, isso é uma visão preconceituosa que se criou no nosso meio. Tudo que vem do iluminismo francês, do liberalismo francês, da política francesa é execrável, é repulsivo. A nossa monarquia, as instituições monárquicas do Segundo Reinado, sobretudo, de muitas maneiras foram inspiradas no liberalismo doutrinário francês da monarquia de julho de 1830, de François Guizot e companhia. Não tem nada de demoníaco nisso, de absurdo nisso. Tocqueville era francês, né? E foi um crítico dos excessos revolucionários, criticou bastante o centralismo da Revolução Francesa. Benjamin Constant, que influencia a teoria do poder neutro, do poder moderador, também era francês. Então, essa coisa de demonizar em bloco a França é muito errada. Mas esses são os centros formadores. A gente não vai encontrar nos outros países, nas outras culturas, elementos, por assim dizer, inéditos, ou acréscimos doutrinários, teóricos, propositivos no liberalismo. O que a gente vai encontrar é a adequação das ideias que vêm desses centros formadores aos problemas específicos da realidade desses países. Nesse sentido, evidentemente existe um liberalismo ibérico. Tanto existe um liberalismo ibérico que o autorreconhecimento do liberalismo como movimento, como eu acabei de dizer, se deu na Península Ibérica. Foram os liberais espanhóis os primeiros a dizer que eram liberais. Isso antes do Partido Liberal Britânico existir. Antes de qualquer um dizer eu sou liberal, foram os espanhóis que fizeram isso. Então a Península Ibérica não só ela tem uma tradição de liberalismo lá, que convive sim com uma tradição patrimonialista, burocratizante, cartorialista, que nos influencia enquanto colônias, desdobramentos dos impérios português e espanhol, mas evidentemente existe uma tradição liberal ibérica que tem alguns elementos de pioneirismo. Esse é um. O fato deles se auto-reconhecerem como liberais, foi lá que aconteceu isso pela primeira vez. No contexto específico de Portugal, nós temos liberais influenciados também pelo liberalismo doutrinário e por Tocqueville, como Alexandre Herculano, que marcaram história, ele foi um historiador relevante em Portugal. E nós temos Silvestre Pinheiro Ferreira, que é muito enaltecido pelo professor Antônio Paim, que é uma figura da corte de Dom João que influencia tanto Portugal quanto o Brasil ao escrever o seu manual do cidadão no governo representativo, influenciado por Locke. São liberais esses autores, eles bebem do liberalismo, evidentemente, porque também bebem das fontes dos centros formadores. Mas não existe
essa história de uma cultura completamente isolada. Ainda mais do Brasil. Você falar em Brasil, em cultura brasileira, em civilização brasileira, e pretender um fechamento do Brasil a contribuições estrangeiras é um absurdo. Nosso país é uma criação estrangeira. Ele foi produto do labor estrangeiro. Então, ele não existe a ideia de Brasil como uma coisa meio que xenófoba, isolacionista do ponto de vista cultural. Nós temos que ser ibéricos e fazer tudo que os portugueses faziam e ficar fechados a qualquer outra coisa. Quem lê ingleses demais está errado. Olha, o nosso partido conservador do Império, os Saquaremas, a literatura em que eles se baseavam eram os liberais europeus, Tocqueville, Guizot, era isso que estava sendo lido. Vai ler um ensaio sobre o direito administrativo do Visconde de Uruguai, que foi o grande teórico Saquarema, e depois me diz se a gente consegue fazer no Brasil um conservadorismo que se segue aos contributos estrangeiros, que seja apenas uma ode a tradições portuguesas. Não existe isso no nosso Partido Conservador. O que existe, e aí o professor Ubiratã Borges de Macedo talvez seja mais feliz nesse aspecto, é que há uma dimensão do conservadorismo, isso depende do significado que a gente dá à expressão conservadorismo, mas existe uma dimensão do conservadorismo que ele prefere separar do chamado conservadorismo liberal e chamar de tradicionalismo, que efetivamente condena todas as instituições liberais como importações alienígenas do linguajar britânico. São importações alienígenas, se é que no próprio Reino Unido seria uma boa ideia que elas existissem, essas instituições representativas e liberais na visão dessas forças políticas. Esse grupo, ele faz essa crítica, ele faz esse ataque in totum às instituições liberais, mas de maneira nenhuma isso deve ser entendido como uma compreensão do conservadorismo de forma geral. Tem alguém fazendo uma gracinha aí. O Olavo de Carvalho considerava o liberalismo como camisinha de comunista. Ai, ai. Enfim. Então, eu entendo que essas visões elas são irrealistas, elas ignoram toda a história do conservadorismo brasileiro, que nunca foi assim, nunca pensou assim. Você tinha franjas minoritárias que pensavam assim. Um tradicionalismo no Império de um Brás Florentino de Souza, por exemplo, era minoria, perto do pensamento de um Uruguai. Ao passo que na República, que esse pessoal mais condena, né, é que essas ideias ganharam força. É interessante isso. Foi na República que essas ideias ganharam força e geraram coisas como o integralismo, por exemplo, que bebeu desse tradicionalismo antiliberal. Isso aí no Império não tinha relevância no debate público. Não tinha relevância nenhuma. O Partido Conservador não era isso. Então, sempre o Brasil é caracterizado pela contribuição estrangeira. O que você faz é absorver referências culturais estrangeiras e retrabalhá-las em um diálogo direto com o seu contexto social, com a sua realidade sociológica. É isso que o conservadorismo brasileiro sempre fez, e é isso que se faz ao enraizar as instituições liberais num cenário que é externo ao cenário desses centros formadores do liberalismo que eu mencionei anteriormente. Então, sim, evidentemente existe um liberalismo ibérico, e esse liberalismo foi, no caso da América Portuguesa, ele foi a justificativa da construção na América Portuguesa de um Estado independente. Na América Hispânica também, mas infelizmente na América Hispânica houve uma influência muito grande de Rousseau, que na América Portuguesa foi reduzido. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui na pergunta da Thaís, aqui, né? Que é uma visão, eu acho que não é uma percepção desprezível, né? Longe disso. Então, se a gente pegar vários... Assim, tem muita gente interessante no Brasil. Por exemplo, não sei se você acompanha o trabalho do Guilherme Freire, por exemplo, ele usa muito o termo liberalismo de modo altamente pejorativo, né? Então, eu recebi aqui outras pessoas, enfim. E daí eu te pergunto, realmente as pessoas elas têm uma percepção de que o liberalismo foi uma espécie de ruptura com, sei lá, com um marco civilizatório anterior, que seria mais ético, mais, enfim, mais religioso, mais, sei lá. E que o liberalismo seria uma espécie de, ainda que ele não dissesse isso, uma espécie de libertinismo,
altamente anticlerical. E se a gente pensar vários desses movimentos que a gente cita, né, por exemplo, a Revolução Francesa, esses marcos teóricos como Rousseau, como, enfim, o próprio, se a gente pensar não da religião de modo geral, mas da religião católica, até mesmo Madame Steele, Benjamin Constant, eles eram fortemente críticos, né? Enfim, assim, como é que você vê isso? Se o liberalismo ele é propriamente alguma coisa ante essas forças que eu mencionei, se isso é contingência histórica, como é que você vê essa questão? E até mesmo esse ponto, né? Se às vezes o liberalismo dentro do debate político, se ele não seria mais vulnerável a ser cooptado, enfim, por essas forças mais, vamos dizer, de algum modo, o comunismo é uma taxa assim, um pouquinho radical, né? Mas, enfim, com algumas forças que seriam antiliberais no longo prazo. Como é que você vê essa questão? Bom, honestamente, o argumento pode ser invertido. Quer dizer, eu posso falar que o tradicionalista e o comunista se unem contra o liberalismo. Tá. Cada um pelo seu argumento. Um porque quer o imobilismo econômico, o outro porque quer o imobilismo religioso, o imobilismo da sua visão, da sua convicção de fé. E ele não admite que exista uma heterogeneidade social, que as pessoas pensem diferente, que as pessoas prefiram outras crenças, que as pessoas prefiram outras convicções. Ele não admite isso. Então ele propõe um modelo de Estado, uma discussão que eu tive publicamente com o Carlos Noguer, por exemplo, que é um pensador tomista que propôs o Estado católico como uma solução para o Brasil, a implantação de um Estado confessional, só que o Estado confessional que eles propõem não é, por exemplo, o Estado britânico. O Estado britânico, a rigor, é um Estado confessional, mas que permite ampla liberdade religiosa. A Igreja Anglicana é a igreja oficial do Estado, mas ele permite ampla liberdade religiosa. O que eles querem propor no Brasil é um Estado confessional em que as religiões diferentes, as religiões que dividem da fé católica, tal como eles a entendem, elas devem ser praticadas apenas dentro de casa. Você não pode divulgar, você não pode falar, você não pode ter tempo público, você não pode ter nada disso. Isso, a meu ver, é tirania. Então, o que o liberalismo defende é que a pessoa humana ela tem uma dignidade que lhe é intrínseca e essa dignidade lhe garante o direito de questionar, de pensar, de refletir sobre as questões por si mesma e chegar às conclusões. E a maneira de você levar as pessoas a cultivarem as boas ideias, a adotarem e esposarem os princípios que são mais justos, que são mais dignos, é pela persuasão e pelo convencimento. E Locke já dizia isso na sua carta sobre a tolerância. É claro que, na época, a visão de Locke tinha suas limitações. Ele, por exemplo, não estendia liberdade de expressão a ateu, porque, para ele, ateus são pessoas que não são confiáveis e, portanto, não dá para acreditar que elas teriam fidelidade ao pacto social. Por isso, elas não deveriam ter liberdade de se expressar. Era a visão na época dele. É o autor, no século XVII, defendia até a escravidão, o Locke ainda. Então, as ideias não alcançavam ainda as consequências que elas alcançariam depois, mas ele já dizia que o caminho é o convencimento e a persuasão, que muitas vezes, em nome de defender a fé, em nome de defender a igreja, que o Locke definia como uma associação livre de pessoas esclarecidas, que se afinizavam com aquela ideia, e não algo forçado e imposto, ele dizia o seguinte: olha, hoje, muitas pessoas elas querem controlar a opinião, elas querem limitar a liberdade de expressão das diversas denominações religiosas, mas tem uma série de outros vícios, de imoralidades que são feitas hoje, que essas pessoas se silenciam diante dessas imoralidades. Estão muito mais preocupadas com esse furor censor do que com o olhar a trave no seu próprio olho, por exemplo, né, para usar uma expressão do Cristo. Então, eu acho que Locke já respondia a esses argumentos, trazendo à tona que o liberalismo quer é garantir que o indivíduo, que o cidadão, ele possa discutir, ele possa questionar, porque do questionamento, do raciocínio, da persuasão, do convencimento, nascem inúmeras inovações e desenvolvimentos que enriquecem a dinâmica social. É claro que a liberdade permite que o mal se expresse de muitas maneiras mais espalhadas e multifacetadas do que
o controle de uma visão única permitiria. Essa visão única, no máximo, permitiria que um mal se expressasse através da sua imposição, da sua autoridade. Mas, ao mesmo tempo, se você permite que exista essa liberdade de o mal e o erro se expressarem na sociedade, você também permite que inúmeros bens que não poderiam ser antecipados, previstos por uma pessoa, ou por um gabinete, ou por um comitê de burocratas, também sejam apresentados à sociedade, que não viriam à luz se houvesse um cerceamento dessa discussão, dessa divergência. Isso John Milton já dizia antes de Locke, no seu discurso areopagítica em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. De maneira que, com todo respeito a quem entende que seria melhor nós vivemos num mundo sem o liberalismo, sem o capitalismo, que falam até na volta às corporações de ofício, eu queria ver como é que eles iam colocar comida na mesa dos bilhões que existem hoje no mundo, num sistema econômico como esse, com todo respeito a eles que ignoram esses desenvolvimentos matemáticos dos últimos 2 a 3 séculos, são indiscutíveis os efeitos que eles trouxeram, com todo respeito a eles, é muito mais uma gana, uma ânsia por controle e por imobilismo, por não permitir que ideias sejam debatidas e questionadas, o que inviabilizaria até uma live como essa, que nós estamos fazendo agora, do que qualquer preocupação genuína com preservar a moral e os bons costumes, e a ética e a fé. O que não quer dizer que não exista um liberalismo, um segmento do liberalismo acidamente anticlerical, antirreligioso. Eu poderia citar aqui Voltaire, por exemplo, que evidentemente se excede no seu tom, na sua postura, como também existe um liberalismo. Desde o início, o liberalismo é vinculado a uma visão religiosa. Locke tinha uma visão religiosa. Então, de maneira nenhuma, liberalismo é sinônimo de ateísmo, de materialismo, de nada disso. Mas existe um liberalismo que entende que para fortalecer e para sedimentar a economia de mercado e as instituições políticas liberais, porque também não adianta você dizer que você é liberal só na economia, isso aí não faz o menor sentido, porque se você é liberal só na economia, tá, e as liberdades civis? E o sistema representativo? E a Constituição, o Estado de Direito? Onde entra nessa brincadeira de sou liberal só na economia? Né? Então não tem esse negócio de liberal só na economia, mas existem aqueles que sustentam que para você fortalecer, sedimentar essas instituições ditas liberais, é preciso cultivar um referencial de moral que fortaleça a confiança mútua nas relações sociais. É preciso cultivar esse referencial de moral que tem muito a ver com a moralidade cristã, com a tradição ocidental, mas isso precisa ser cultivado e não imposto, e não jogado goela abaixo das pessoas de maneira troglodita, o que só depõe contra o mérito desses valores e desses princípios que se pretende defender. É assim que eu, grosso modo, enxergo essa polêmica. Perfeito. Não, isso que você mencionou da Inglaterra, isso eu posso dizer, morei na Inglaterra, e na Inglaterra você tem plena liberdade de religião, enfim, e se tem uma coisa assim que foi prejudicada com a religião oficial da Inglaterra foi a Igreja Anglicana. Então, assim, o Estado inglês, ele basicamente detonou a Igreja Anglicana, né? Sim, assim como o padroado atrapalhou bastante a Igreja Católica, no fim das contas, e nós terminamos tendo ali a questão religiosa no final do Império. Então, essa relação entre Igreja Católica e Estado monárquico também foi um problema para todo mundo ali, né, naquela circunstância. Não tem jeito. É assim que funciona. Perfeito. Lucas, vai dar aqui nosso tempo. O pessoal falou aqui, a Aninha falou que tem que educar desde pequenininhas crianças, maravilha. O Saul, ele mencionou aqui, só vou pedir para você responder isso aqui para a gente. Não sei se você conhece essa obra, A Formação da Cidade Cristã, de Rubem Calderon Boucher. Você conhece essa obra? Nunca ouvi falar nisso. Tá. Ele perguntou sobre o quê? Vale a pena. Não sei, ele perguntou aqui se, a propósito dessa visão tradicionalista em perspectiva histórica, é válido consultar. Ah, tá, ele está afirmando. Ele está indicando uma literatura que sustenta a visão tradicionalista. Isso, só está indicando aqui, então, esse livro aqui, A Formação da Cidade Cristã. Obrigado, Saul, valeu. Então, Lucas, olha, muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco. A live foi maravilhosa, muito esclarecedora.
e já vamos bater aqui 1 hora, né, que é o tempo que eu combinei com você. Obrigado por, assim, parabéns por todo o seu trabalho, né, de esclarecimento, de produção de material qualificado. Obrigado por estar aqui conosco e se quiser fazer alguma despedida aí, divulgar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu agradeço imensamente o convite, convido os interessados em adquirir o livro O Papel do Estado segundo os Diversos Liberalismos, está à venda aí em todas as livrarias virtuais, no site da editora Almedina. Ele tenta exatamente oferecer esse esclarecimento acerca da pluralidade do liberalismo, da diversidade de entendimentos do liberalismo, que é justamente para confrontar esses reducionisos com que muitas vezes a tradição liberal é pintada, sobretudo pelos próprios liberais, o que atrapalha a discussão do assunto. Então está aí o papel do Estado segundo os diversos liberalismos. Quem quiser adquira. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Um grande abraço, até a próxima. Falou, Lucas. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço, bom dia para todo mundo.